Esse podcast faz parte da iniciativa O Podcast é Delas. Saiba mais em opodcastedelas.com.br. Orgasmo. O clímax ou momento de maior excitação de ato sexual, que provoca ejaculação seminal no homem e contrações pélvicas na mulher. Gozada, gozo. Você acabou de escutar as definições para a palavra orgasmo, segundo o dicionário, também conhecido como tira-dúvidas ou tira-teimas. Olá! Está começando mais um episódio do Dicionário Feminista, nosso espaço semanal para entendermos o significado de alguns termos que a gente tanto ouve falar hoje em dia. Eu sou a Teca Carbonell. E eu sou a Júlia Presoto. Para acompanhar as discussões sobre os termos que a gente traz aqui no podcast, é só seguir a gente lá no Instagram, @dicionariofeministapod, no Twitter, que é novo, @dicefeminista, ou nos comentários no canal Dicionário Feminista, se você estiver escutando pelo YouTube. Nesse programa, nós vamos falar de um termo que é muito prazeroso, mas que também pode ser motivo de extrema frustração, caso não seja alcançado. Hoje, vamos falar sobre orgasmo. Essa palavra tem origem do termo grego orgain, que significa inchaço, plenitude. Foi em 1967 que o zoólogo britânico Desmond Morris aponta que o orgasmo feminino é atingido através do estímulo do clitóris, área que não seria necessariamente tocada pelo pênis durante a penetração. Essa característica da anatomia feminina já aponta para uma das diferenças entre o orgasmo nas mulheres e nos homens. Enquanto para os homens, a região que os leva ao clímax estaria inevitavelmente sendo friccionada durante o ato sexual, para as mulheres o mesmo não acontece. Além disso, a ejaculação masculina também é fundamental para que haja a fecundação do óvulo. Em contrapartida, se a mulher não chegar ao orgasmo durante o sexo, ela ainda assim pode engravidar. Por conta disso, durante muito tempo, alguns biólogos rotularam o orgasmo feminino como supérfluo, ou seja, inútil no que se diz respeito à perpetuação da espécie humana. Apoiados na ideia darwiniana de subproduto evolutivo, esses estudiosos acreditavam que o clitóris, que seria apenas o equivalente anatômico do pênis, não teria nenhum significado adaptativo. Algo parecido com os mamilos que, nas mulheres, são importantes durante o período da lactação, enquanto para os homens não tem nenhuma função biológica. Hoje em dia, sabemos que o orgasmo feminino tem um grande papel na absorção do esperma por proporcionar contrações na região da vagina e do útero. Porém, ainda estamos muito atrás nos estudos desse fenômeno. Enquanto a ejaculação masculina é estudada desde meados de 1930, a primeira vez que o cérebro de uma mulher foi mapeado durante o orgasmo foi em 2011. Deve ser por isso que, em estudo publicado em 2018 pela revista Archives of Sexual Behavior, vemos que mulheres heterossexuais chegam ao orgasmo apenas em 65% das vezes em que têm relações sexuais, enquanto homens heterossexuais chegam ao orgasmo em 95% das vezes. Ai, que delícia esse tema! Muito gostoso falar disso. Mas fala sério, Ju, você já fingiu orgasmo? Óbvio, ninguém nasce, né? Construída. Quem nunca? E você? Claro, para nós mulheres é muito mais fácil, né, fingir o orgasmo. Eu não consigo imaginar uma situação em que o homem vai, primeiro, topar fingir o orgasmo e, segundo, fingir efetivamente, né? Porque no caso do homem é muito mais nítido que ele não teve um orgasmo do que no caso da mulher, né? Tem um episódio de Friends que o Chandler fala que ele fingiu, porque a Mônica queria engravidar e ele se sentiu inseguro em ter filho. Aí ele fala que fingiu que gozou dentro dela, né, pra engravidar. E, sei lá, foi um caso aí, será que é real? Olha só, sério? Que Aham. desconstruidão esses Friends. Não sabia disso. Mas você acha que tem essa desproporção mesmo em homens fingirem e mulheres fingirem? Óbvio que tem, né? Eu nunca passei por isso, eu nunca passei por uma situação que um homem fingiu que chegou no ápice, né?
Enquanto eu já fingi, todas as pessoas, mulheres que eu pergunto, já fingiram também. Eu não consigo, eu nunca, não soube de um homem amigo próximo ou que eu mantive relações que falou, realmente fingi aquele dia lá. Acho que isso nunca aconteceu. Também é um pouco de tabu, né, Ju, mesmo entre as mulheres, assim, hoje eu falo isso com muita tranquilidade, porque quando você estuda feminismo, você começa a entender algumas coisas com relação à subordinação das mulheres, né, o quanto que a gente tenta se encaixar numas caixinhas que não faz muito sentido. Mas antes era um tabu, assim, você chegar pra uma amiga e falar: "Ai, você já fingiu orgasmo?" E aí a pessoa vai falar: "Não, não, mas eu nunca fingi orgasmo". Estava conversando com uma amiga esses dias, ela falou pra mim assim: "Ai, eu não entendo como as minhas amigas chegam pra mim, falam que saíram com alguém e que gozaram a noite em toda. Eu mal consigo gozar uma vez quando eu tô com uma pessoa, ainda mais a primeira vez que eu vou transar com aquela pessoa. E essas minhas amigas vêm e falam que, nossa, foi uma loucura". E ela falou: "Ah, eu fico me achando, né, fico achando que eu tenho algum problema". Aí eu falo: "Ó, miga", eu falei: "Miga, vem aqui, preciso te contar que elas estão mentindo pra você". Né? Nossa, é porque tem várias coisas dentro disso daí, né? Porque eu não sei pra todas as mulheres do mundo, mas chegar no orgasmo significa primeiro conhecer você própria, conhecer o seu corpo e a pessoa que você está se relacionando também conhecer, né, o seu corpo. Então, se você tá saindo com essa pessoa, transando com essa pessoa pela primeira vez, eu acho difícil acreditar que você gozou mais do que uma vez. Os estudos dizem que as mulheres, por exemplo, nós conseguimos ter mais orgasmos, nosso tempo de recuperação pra chegar ao orgasmo novamente é muito mais curto do que o do homem. O homem precisa de mais tempo pra se recuperar pra poder atingir o orgasmo de novo, uma segunda Uhum. vez, né. Então, assim, na teoria, era pra realmente a gente ter noites incríveis de orgasmos um atrás do outro, só que na prática isso não acontece, Ju, e eu acho que tem um motivo muito relacionado com uma construção social, né. É muito louco como que o que acontece dentro, né, entre as 4 paredes, o momento íntimo, a gente não consegue desvencilhar do que aconteceu lá fora, do que acontece lá fora, do que é construído lá fora, você não acha? Sim, e quanto mais a gente conversa, quanto mais a gente estuda, eu fico analisando várias coisas da minha vida, né, e o sexo e o orgasmo é uma coisa é uma dessas coisas, né. E depois que a gente falou sobre pornografia e depois que a gente leu o Mito da Beleza, eu fiquei toda vez que eu tô fazendo alguma coisa, né, durante a relação sexual, eu fico: "Eu tô fazendo isso porque eu quero ou porque isso falaram que é sexy eu fazer?" Tipo, eu estou, sei lá, gemendo desse jeito porque é natural pra mim ou não, sabe? E aí o sexo é um estudo pra mim agora. Estudo sobre mim mesmo. Sim, eu acho que tanto para as mulheres quanto para os homens, a gente pelo menos eu não sei como que tá a galera que tá iniciando a vida sexual hoje em dia, mas eu posso falar de nós, né, Ju, quando a gente começou a nossa vida sexual, a pornografia era muita referência, né, de todo mundo, assim, não existia diálogo, isso que eu quero dizer, não existia tanto diálogo quanto existe hoje em dia. Então, a pornografia era referência, e você nunca podia chegar e conversar com alguém pra entender como era, porque não pode. Então, é isso que você falou, hoje em dia a gente olha, para e fala assim: "Cara, eu faço tantas vezes essa posição aqui, será que eu realmente gosto dela?" Porque é aí que tá, a pornografia, ela mostra uma imagem que normalmente é o que traz o prazer dos homens, mas eu não sinto que ela reflete tanto aquilo que traz o prazer para as mulheres. Como a gente leu na introdução, é o clitóris que traz o prazer das mulheres. E a pornografia, eu não sei, mas eu não assisti tanta pornografia assim, mas o pouco que eu assisti, eu acho que a grande maioria, é mais retratando a penetração, que a gente já sabe que não necessariamente vai levar todas as mulheres ao orgasmo, mas vai levar os homens ao orgasmo. Até quando é um sexo entre 2 mulheres na pornografia, ele é feito para o homem, né, para o homem assistir. Sei lá, eu também não sou de assistir pornografia, principalmente depois de tanto estudar, de tanto conversar sobre isso aqui, mas ele é feito claramente para o homem, né. E aí quando a gente tenta, enfim, reproduzir no sentido tipo: "Beleza, chegou minha hora então, agora é de fazer". Você reproduz e fala: "Ué, mas a moça estava gemendo tanto, ela estava gostando tanto, o que tá acontecendo comigo?". E aí é aquela coisa que a mulher também tem tendência de fazer, de achar que o problema é ela, né, de falar: "Não, deve ser eu então".
E aí tem a outra questão que a gente acaba, por exemplo, você tá lá durante o sexo e você não tá chegando ao orgasmo, porque, obviamente, ou seu clitóris não tá sendo estimulado, ou aquela posição não é uma posição que você gosta. Enfim, você tá lá horas e falando, mas na pornografia era tão legal. E aí o cara, enfim, começa a chegar no ápice dele e você não tá nem perto, sabe? Quando você não tá nem aquele soprinho, assim, de prazer tá vindo, pra você falar, ah, eu tenho uma esperança, nem aquilo tá. Aí você fala, ai, quer saber? Poxa, vou quebrar o clima, né? Sei lá, vou. Putz, aí põe qualquer motivo que você quiser aqui. Ah, eu só quero acabar logo. Ai, cansei, minha perna tá doendo, não aguento mais ficar suada. Não sei, põe alguma coisa aqui de desculpa. E aí a gente acaba fingindo, né? Também tem muita comparação, né, isso que você falou de a gente achar que o problema é com a gente, né. Tipo, essas pessoas que falaram pra sua amiga que elas gozam 1000 vezes no primeiro encontro, na primeira transa, elas estão criando uma competição entre elas, né. Sendo que não é pra ser uma competição, era pra todo mundo sair ganhando, era pra todo mundo entender como é que funciona o orgasmo e ser honesto sobre isso. Ninguém tá ganhando se existe uma competição pra quem tá fingindo mais, né. Queria que fosse pra quem tá gozando mais mesmo. Ô Ju, você consegue, por exemplo, tipo assim, você consegue imaginar que um homem vai sair num date e tá legal o date e com uma menina, né? Um homem hétero vai sair com a menina e vai no date, tá legal o date e vai transar com a menina. Você acha que ele considera a possibilidade de transar com essa menina sem gozar? É não, né, mas também tem o fato de que às vezes, se o Ah, homem brocha no primeiro encontro, porque ele não conseguiu chegar no ápice e chega um momento que o homem cansa, né, se ele tá tentando muito tempo e não consegue chegar no ápice, ele cansa e aí é o que acontece que brocha, né. E se isso acontece, é assim o maior problema. É uma vergonha, sendo que para a mulher é só mais um dia, né. Então tem toda a masculinidade tóxica por trás do homem não conseguir gozar, e também não tem essa consideração de que ele não vai gozar, é o esperado que ele vá gozar, né. se não é o caso dele broxar, mas se é o caso dele não gozar, aí o que eu acho que acontece é que a menina fica sendo conhecida como ruim de transa. Mas você já pensou quanto homem ruim de transa tem? Se você for pensar na mesma lógica reversa, quanto de mulher que sai, e não goza e a gente não sai falando: "Ah, o cara, putz, o cara é mó mal de transa porque não me fez gozar", sabe. Eu vejo um movimento com relação a isso hoje em dia com algumas amigas minhas, que aí finalmente eu vou conversar e falam: "Meu, o cara não foi legal transar com ele, porque, enfim, ele estava só ali, só ele que era importante naquele momento, e eu fiquei lá a ver navios. Só agora que eu tô vendo essas mulheres falarem, porque até então a gente fazia o sorriso amarelo e falava: "Ai, foi ótimo", sendo que não chegou nem perto de nada, né. E o que é ser mal de transa, né? Nossa, isso é muito amplo, porque assim, o que é bom pra mim pode não ser bom pra outra pessoa. Ele foi mal, ele não foi uma coisa legal pra mim, mas pra outra pessoa pode ser que seja legal. Tipo, não é tão simples assim, né? Eu tenho uma amiga que ela é solteira e direto ela sai com os caras e fala: "É, foi morno". Mas pra outras pessoas pode ter sido incrível, sabe? Então, é muito relativo, né, tanto para o homem quanto pra mulher, que quer ser ruim de transa. Eu não sei, Ju, faz muito tempo que eu não sou solteira, mas eu penso também que deve ser muito difícil você achar uma pessoa que na primeira vez que você transa, bate, né? Que nem você falou, as preferências sexuais batem a ponto de ser uma noite assim, que você, meu Deus, tá conseguindo nem fechar as pernas no dia seguinte pra sentar, sabe? Assim, tá conseguindo andar direito. Tipo, eu acho que deve ser muito difícil, assim, isso acontecer. Então, também tem essa questão da expectativa. Putz, tem muita coisa envolvida para as mulheres estarem fingindo orgasmo faz muito tempo. Mas uma coisa que eu não consigo esquecer é uma conversa que eu tive com uma amiga minha quando era bem novinha, assim, começando. Sabe quando você tá começando mesmo? Bem nessa época. E aí sai com o menininho, aí falava: "Ai, porque" nessa época eu ainda não transava, mas a mão ia ali, ia aqui, né, aquelas coisas. E aí eu falava assim pra ela: "Mas e aí, você gozou?" Aí ela falava assim: "Ah, eu não sei. E você?" Aí eu virei e falei assim: "Ah, eu também não sei." Tem como não saber, Ju, se você gozou ou não? Engraçado isso. Sabe como que é o nome daquele livro que a gente leu sobre sexo? Relatório HIT? Isso. Eu acho que não, né, não tem como você saber, mas tem tipos, não sei se você já reparou isso no seu corpo, mas no meu corpo tem tipos
de orgasmos, né? Uns que são mais fortes, uns que são mais fracos. E eu lembro de uma vez, nesse livro, elas conversarem sobre orgasmo durante a penetração e elas descreverem o orgasmo durante a penetração como uma felicidade muito grande, que não é comparada com o orgasmo, mas é como se fosse um brilho, assim, dentro de você, não sei explicar. É bem mais suave, mas também é um tipo de prazer muito grande. E existem diversos tipos de orgasmo, né, e aí quando eu leio que existem, sei lá, 15 tipos de orgasmo, eu falo: "Acho que eu só conheço 3 ou 4, sabe, eu preciso conhecer mais". Então é por isso que eu acho que o que você tá falando com certeza é um caso de uma pessoa, no caso você era muito nova, você provavelmente não tinha explorado o seu corpo e a sua sexualidade, mas também tem isso de você entender que existem tipos diferentes de prazer e de orgasmo, né. Você já percebeu isso também? Ah, sim. Porque a minha questão é que, tipo assim, quando você é nova, você não sabe muito bem o que tá acontecendo, né. Uhum. Ou você não explorou o suficiente pra saber que por exemplo, existe um ponto específico que você tem que pegar no momento específico, no ritmo específico, na hora que tá no ritmo, você tem que continuar ali pra chegar, sabe assim? E aí quando você é nova, você não sabe, né, então às vezes você chega perto, aí vai longe, aí chega perto e aí acontece enfim, você tem esses orgasmos mais intensos. Tem mulheres que têm orgasmo até sem se tocar. Só pensando, sabe. Ou então, que nem uma amiga falou que ela conhece pessoas que disseram pra ela que sentiram orgasmo só de mexer nos peitos, assim, sabe. E com certeza esses orgasmos não são sempre iguais. É que você falou, é uma intensidade diferente, acho que são estímulos diferentes, são coisas muito diferentes que você sente, né. Mas eu acho que uma questão é que eu fico com muito medo, Ju, da gente falar assim que não sabe se chegou ao orgasmo. Porque nessas de não saber, a gente perde, sabe. Por exemplo, essas caso do Hit Report, né, que essas mulheres, falaram que tinham esse orgasmo. Eu acho, se eu não me engano, ela dá um nome pra esse orgasmo, é um orgasmo, emocional, alguma coisa assim, não é? É, eu acho que é isso mesmo. E eu fico com um pouco de medo de a gente acabar achando que isso é suficiente, sabe? E não nos deixar ir além, sabe, falar assim: "Ah, isso aqui é o limite do meu corpo", e não explorar mais. Ou, por exemplo, uma coisa que eu acho muito esquisito, são mulheres que elas só começam a explorar o próprio corpo depois que elas já estão em um relacionamento. Porque um parceiro começa a explorar o corpo delas, e aí elas começam a explorar o corpo, ou então elas só exploram quando estão com o parceiro. Isso pra mim é muito esquisito, porque existe muita coisa além disso, sabe? Que a gente precisa estimular as mulheres, porque é até natural, digamos, que a gente não tenha algumas mulheres não têm esse costume de explorar o corpo sozinhas, porque a gente foi muito reprimida, sabe? A gente sempre escuta dizer que não pode pôr a mão, que ali é fedido, que ali sai sangue, é nojento, é podre. E aí depois de tantos discursos misóginos, fica difícil mesmo a gente tentar se amar um pouco, né? E aí essa que é a minha preocupação, assim, de pegar, por exemplo, um orgasmo emocional e dizer que é orgasmo. É orgasmo, mas não, é só um orgasmo diferente, sabe, porque existem outros, que nem você falou, né: "Ah, eu só conheço uns 3 ou 4", mas tem muitos outros, e a gente não pode deixar com que essa repressão social faça com que a gente esqueça deles ou deixe de aproveitar coisas, assim, sabe, que estão no nosso corpo por causa disso, né. O caminho é descobrir as possibilidades, né. Descobrir que tem orgasmo emocional e se você nunca teve, você buscar como enxergar nele ou o orgasmo que eu acho que chama orgasmo meditativo? Orgasmo eu não sei, é que é esse que você falou que a pessoa nem se toca. No episódio sobre ginecologia natural, a Chantal indicou o The Goop Lab, depois eu fui ver, que é uma série com a Gwyneth Paltrow, é uma série documental, e tem um episódio sobre orgasmo, e elas falam bastante sobre isso, e sobre uma técnica de orgasmo guiado, que não é o parceiro sexual da pessoa, é uma mulher que ela é especialista em orgasmo, ela vai guiando outras mulheres a chegar no orgasmo fazendo uns movimentos que ela ensina. Achei foda, sabe, tipo, são coisas que a gente não explora, porque ninguém fala que isso é possível, né, como a gente viu na introdução, o nosso cérebro começou a estudar em 2011 durante o orgasmo, então é coisa muito recente. Então a gente não sabe quais são as possibilidades. Então não tô dizendo
não tô dizendo que o orgasmo emocional é o único, ou o mais gostoso ou o menos gostoso. É que existem possibilidades e que antes eu não sabia que existia, sabe? Eu achava que era uma coisa só. Primeiro que eu achava, né, antes, que o orgasmo ele chegava durante a penetração, e aí a gente vai entendendo que só é possível, pra mim, pelo menos, só é possível o orgasmo durante a penetração quando também tem o estímulo do clitóris ao mesmo tempo. Então, são coisas que você não aprende na escola, né? Não aprende na escola, e a escola, teoricamente, que a gente pega como escola, que seria a pornografia, não mostra isso, né? Então a gente fica achando que a gente tá quebrada, né? Como sempre. Pois é. Mas, ô Ju, uma coisa muito interessante. Esse negócio que você falou, Ju, de não ter prazer só com a penetração, mas também com o estímulo do clítoris, pra mim foi uma coisa nova, assim, tipo, recente, sabe? Durante a penetração, tentar também estimular pra ver se eu chegava ao orgasmo, sabe? E eu comecei a tentar fazer isso depois que eu vi um documentário da Netflix que se chama Explicando. Na verdade, Explicando é uma série, aí eles têm um episódio que é sobre orgasmo feminino. E aí eles explicam isso, que a maioria das mulheres não chega ao orgasmo durante o sexo apenas com a penetração. E aí, eu falei assim: olha, mas eu não sou um ET? Eu faço parte da maioria. Porque a menor parte, né, a minoria das mulheres que consegue chegar apenas com a penetração. E depois, lendo o Hit Report, né, eu vi também que ela fala a mesma coisa. Que a maioria das mulheres não chega apenas com a penetração, precisa do estímulo clitoriano. E aí ela fala que para as mulheres, porque assim, na parte da anatomia das mulheres, quando você pega o clitóris para ver, né, não sei se a pessoa der um Google, ela vê como que ele é, porque aquela partezinha que a gente vê do clitóris é só um pedacinho dele, né? O resto dele tá tudo dentro da nossa estrutura vaginal, e inclusive dizem que tem um pedaço dele que pega ali o ponto G, que é uma polêmica, ninguém sabe se realmente o ponto G que fica dentro da vagina é algo que realmente a gente poderia chegar ao orgasmo com o estímulo daquela região. Mas o que a Sherry Hit diz no livro dela é que provavelmente as mulheres que chegam ao orgasmo apenas com a penetração é porque o clítoris, existe uma posição anatômica específica e que durante uma penetração, uma posição específica, que aquela região do clítoris que a gente vê, ela é estimulada de forma indireta, entendeu? Ou pelo movimento, ou pela posição, ou pela anatomia tanto do pênis quanto da vagina, que aquela parte é estimulada e a mulher chega ao orgasmo. Entendeu o que eu quis dizer? Meio que acontece comigo, assim, porque eu só consigo chegar no orgasmo se eu estiver numa certa posição e eu estiver no controle e, ao mesmo tempo que rolar a penetração, ainda tiver um contato do clitóris, porque cada vagina é de um jeito, né? E cada pênis é de um jeito, e cada quadril é de um jeito, cada hora vai encaixar de um jeito ou de outro, sabe? Então é difícil de ter uma regra, né? Uma coisa que você falou sobre a anatomia, que eu aprendi no Hit Report, é que quando a mulher chega no orgasmo, aquela região inteira, ela cresce tanto quanto o pênis cresce quando ele está estimulado. Porque eu nunca tinha reparado, eu já tinha percebido que quando você chega no orgasmo, parece que o sangue fica pulsando, né? Uhum. E depois eu fui perceber que dá uma inchada também. E eu nunca tinha reparado nisso. E aí eu li o livro, e aí depois que eu cheguei no orgasmo, eu falei, deixa eu ver como é que ficou. E realmente, tipo, fica inchadaço. E aí eu falei pro marido, e ele falou, nossa, é verdade, eu nunca tinha parado pra pensar nisso, mas eu já tinha percebido. E eu achei interessantíssimo, porque, tipo, a gente tem até isso da virilidade, né, de o pênis aumenta de tamanho, não sei o quê. A gente também aumenta de tamanho, tá? Exato. Isso é muito legal, né? Porque, na verdade, o que acontece? A gente não vê muito, né, Ju? Tem que sentir, né? Então, a gente tinha que ser, né? O exercício legal é sentar na frente do espelho, sabe? E se masturbar, porque aí você vê, sabe, o que tá acontecendo. Porque é o que você falou, também eu sentia que tava diferente, né? Que nem, tipo, pulsar e uma sensação, tipo, não está normal, não é o comum dele. Mas eu não tinha pensado que ele ficava inchado
E o que você falou, não pensava que ele ficava tão inchado quanto um pênis fica, né? Uhum. E porque, putz, o pênis é uma coisa que é muito nítido, né, quando tá, tipo, normal e quando tá excitado, sabe. E a gente não repara na gente, que a gente também fica igualmente diferente. E isso dá uma coisa de, né, tipo, de empoderamento, de: "Olha só, olha que legal, meu corpo também funciona para o sexo", sabe. Eu também Hum. ele também foi feito pra isso, né. Eu acho muito legal, assim, a gente dá mais atenção para o clítoris. Eu acho que a gente esquece muito. Talvez por conta da pornografia que nem finge que nem existe, e a gente tem que trazer ele de novo, Uhum. trazer ele para o centro da do show, entendeu? Da na hora do sexo, ele é o que você mais vai querer amar durante o sexo, mais do que a pessoa que tá fazendo sexo com você, ele vai ter que ser muito bem tratado. Não que você tenha que ignorar a pessoa, mas assim, isso é uma coisa importante também, Ju. Nós mulheres, a gente tá acostumada tanto a se doar pelos outros, né, a sermos as cuidadoras, as que, né, estão disponíveis, que estão dispostas, que durante o sexo a gente se anula muito, né. Porque fingir orgasmo é uma forma de se anular, né, de você falar: "Putz, eu vou preferir fazer ele ficar feliz do que eu, sabe, me colocar aqui no centro do show, ou meu clitóris no centro do show e fazer o troço ficar gostoso", sabe. E, por exemplo, o homem não tá preocupado, né, ele não tá preocupado em pensar nisso, no sentido de: "Putz, ela não vai chegar no orgasmo", "Ai, putz, eu não tô estimulando o clitóris dela", ou sabe. Ele não tá pensando muito nisso, ele tá pensando no próprio prazer, então acho que tudo bem ser um pouquinho egoísta nesse momento, sabe. É como se o prazer dele fosse mais importante que o nosso, né. Mas se você está num relacionamento em que o seu prazer não é tão importante quanto o dele, tá na hora ou de ter uma conversa ou de, né, hum, seguir segue Ó, o baile. eu sou eu queria muito criar um movimento de nenhum orgasmo a menos, nenhuma mulher vai entrar no sexo sem sair tendo orgasmo mais. Uma coisa importante também da questão do orgasmo, que a gente vê muito, é que ele fica sendo muito o gran finale, né, o gran finale do momento do sexo. E esse é um dos motivos também que muitas mulheres não conseguem chegar nele, porque elas estão tão ansiosas, tão nervosas. Isso, putz, isso independente de você se descobrir ou não, principalmente com uma vida corrida no meio de uma pandemia, é muito difícil você a sua cabeça não estar pensando em 1000 coisas, e aí fica aquela ansiedade do tipo assim: "Ai, a gente precisa chegar no gran finale, mas eu tô preocupada, eu tô pensando não sei o quê, eu tô preocupada com não sei o que lá". E aí a gente fica tão tensa e tão, enfim, ansiosa, acho que a palavra é ansiedade mesmo, sabe, que a gente que a gente cria barreiras, assim, a gente não consegue chegar ao orgasmo, né. Sendo que o orgasmo tem a parte mental sim, de se des né, de curtir o momento, e às vezes entender que o caminho pode ser gostoso também, mesmo que você não chegue aos finalmente. Eu fiz maior discurso que a gente tem que gozar todo mundo, mas às vezes o caminho é gostoso também, né, Ju? Pra mim é muito o orgasmo é muito conectado com a minha mente, muito, muito, assim, muito conectado com o que tá acontecendo com a minha vida, e também tem 2 coisas que eu quero falar, vamos lá. Nesse The Goop Lab que eu falei, que é uma série da Netflix, é com a Greenwich Patrol, que ela é uma atriz super linda, um modelo de beleza, não modelo, assim, ela é uma pessoa muito bonita, que é muito claramente padrão e etc. E aí ela diz que ela nunca olhou a vagina dela no espelho, ela nunca fez do espelhinho, e aí ela faz lá durante a série, é muito legal. E elas têm uma conversa sobre a pressão que é ela ser essa pessoa que ela é um tipo um fetiche para muitos caras, né, ela é o máximo que um cara vai chegar, e muitas vezes, né, e quando se diz de beleza, que é escroto demais, né, mas ela é um padrão muito grande, ela é existe uma expectativa muito grande ao redor dela de quem ela é, o que ela representa. Então, por muito tempo, o sexo para ela foi uma performance do que era visto dela, assim, né, na mídia. E aí ela não conseguia chegar no orgasmo o tempo todo, porque ela colocava pressão dentro em cima dela mesma e as pessoas colocavam, então é como se as câmeras estivessem sempre ali do lado dela, né. Então é isso que o meu ponto é, ela não conseguia se desconectar do mundo no mundo fora, né, do quarto ou sei lá de onde ela quiser transar, e
gozar, sabe? Ela tava com a cabeça tão em outro mundo que ela não conseguia. E isso, pra mim, acontece assim, nossa, muito, muito, é muito difícil. Pra mim, o maior desafio pra chegar no orgasmo não é que, assim, já tô num mesmo relacionamento há 10 anos, a gente conhece, nunca deixamos de tentar conhecer mais, mas a gente já sabe os atalhos pra chegar no orgasmo um do outro, sabe. Então, pra mim, o problema não é mais esse, né, de conhecer de que forma que eu vou chegar no orgasmo, mas sim desconectar, relaxar, pensar que os problemas eles vão eu consigo dar uma pausa nos meus problemas e me concentrar no que tá acontecendo. Porque é muita conexão, né, o seu prazer e aquele momento seu e o seu corpo. É como a gente falou no episódio de ginecologia natural, não existe uma separação de mente e corpo, somos todos uma coisa só, né. Ai, meu Deus, às vezes eu tô tão cansada que eu não cansada de tentar, não cansada durante o sexo, às vezes eu só quero, tipo, ter um momento prazeroso. E pra mim tá tudo bem não chegar lá. E isso às vezes é um problema, sabe, tipo, não, toda hora a gente tem que chegar lá, os 2. E não, tá tudo bem, às vezes eu só quero aproveitar aqui o passeio, entendeu. E é bom assim também, sabe. Uma coisa, tipo assim, você nunca estar chegando ao orgasmo, isso é um problema sério, sabe. Ou num mesmo relacionamento, ou enfim, relacionamentos diferentes, mas você nunca chegar eu acho muito complicado. Mas se que nem você falou, putz, é um relacionamento que eu sempre chego no orgasmo, mas tem um dia que na verdade, assim, eu acho que quando eu tô menos preocupada com o orgasmo, mais fácil de eu chegar nele, sabe. Quanto mais é o que você falou, mais eu tô curtindo aquele momento, aí experimento uma coisa nova, aí faço isso aqui, putz, mais chance de eu chegar no orgasmo vai acontecer, sabe. Porque aquilo vai virar meu corpo e minha mente vão entender aquilo como estímulos e um momento pra eu estar ali, sabe, fazendo aquilo, curtindo meu corpo, curtindo o corpo do meu parceiro. Então, as chances são maiores, assim. E também, assim, sim, já teve casos de nenhum dos 2 chegarem e foi legal, assim, sabe. Tipo, é um momento só de curtir, sabe, tipo de enfim, eu acho que depois que você se descobre também um pouco, entende um pouco como que funciona a sua dinâmica, você fica um pouco mais tranquila com relação a isso. E eu sinto também, Ju, não sei você, que a minha percepção do orgasmo quando eu era adolescente e depois adulta é muito diferente, né. Ah, eu acho que é sempre uma fantasia quando a gente nunca fez aquilo, né, tipo, eu achava que beijar ia ser a melhor coisa do universo, sabe. Aí eu beijei e óbvio que o primeiro beijo é uma bosta, né, aí você fala: "Nossa, é sério que as pessoas gostam disso?". E depois vai melhorando e você entende que é gostoso. Mas, tipo, a gente coloca uma fantasia muito grande, eu acho que quando a gente é adolescente ou criança, sei lá, pré-adolescente, as coisas que são de adultos, elas parecem muito brilhantes e legais, né. Mas uma coisa que eu percebo também é que isso mais claramente pensando na masturbação, né, quando adolescente e quando mais velha, adulta. Quando adolescente, só o estímulo físico eu lembro que o estímulo físico era o suficiente pra mim, sabe, pra eu chegar no orgasmo. Agora quando eu tô mais velha, precisa também ter, que nem você falou, você precisa estar emocionalmente bem, sua mente precisa estar tranquila e limpa realmente, que eu acho que também tem a ver com a questão da vida adulta, né, você vai ficando adulta, você vai acumulando preocupações e tarefas e coisas que acabam talvez tomando o lugar daquilo que seria o espaço aonde era muito mais fácil você só ter um estímulo físico para chegar no orgasmo quando eu era mais nova. Mas esse acho que é uma das principais mudanças que eu reparei, assim, pra mim, sabe. De, meu, agora que eu sou adulta, eu preciso que a minha mente meus pensamentos estejam na mesma vibe do meu corpo, sabe. Eu também sou assim, de precisar estar, né, em paz, mas tem vezes que eu tô super estressada, cansada e, sei lá, tô sozinha aqui em casa e me vem uma vontade. Aí, antes era legal, né, "Nossa, vamos aproveitar". Agora já tô tipo: "Ai, sério, corpo, que você tá precisando disso agora?". Às vezes a gente esquece que a gente tem um pouco de animal também, né, aí eu falo: "Ai, vai passar, não, tá tudo bem, vai passar", e não passa, aí você fala: "Ai meu, vou ter que me concentrar", porque é isso, você tem que olhar pra você fica 10 minutos lá, olhando só pra você, se concentrando pra você suprir esse desejo
animal que a gente tem, né? É muito, muito engraçado que por mais que a gente tenha essa conexão mental, né, com o orgasmo, também a gente tem que ouvir o nosso corpo, né? Às vezes, é o que você falou, né, você tá estressada. Às vezes é o seu corpo falando: "Ô meu bem, deixa eu te contar aqui que se você fizer isso agora, vai dar uma desacelerada, dar uma tranquilizada". Não sei, É, eu acho que nosso corpo é muito mais inteligente do que eu. nosso subconsciente, né. É. E também tem o fato de que a gente precisa treinar, né. Eu lembro que tinha uma época que eu estava com muita dificuldade de chegar no orgasmo, assim, em várias relações seguidas, né, eu não estava conseguindo chegar. Aí eu pensei, eu falei: "Nossa, acho que eu me desconectei um pouco comigo mesma". Aí eu comecei eu voltei a me masturbar, que eu tinha parado, eu não sei por quê, sei lá, a vida estava muito corrida, trabalha e estuda, não sei, não lembro direito. E aí eu voltei a treinar, porque você precisa treinar pra chegar na hora e você fala assim: "Eu tô pronta". Se masturbar é muito importante, né. Apesar do que falam por aí, que se masturbar não pode, é importante. É muito importante pra saber exatamente o que você gosta. Tô lembrando aqui de novo da minha amiga, da minha amiga que com essa como ela estava super, enfim, inconformada que as amigas dela gozavam a noite inteira, ela foi lá e comprou um vibrador enorme, assim, ela falou: "Meu, peguei o maior que tinha na loja e o negócio me machucava", sabe. Uhum. Aí eu falei: "Mas amiga, entende, você faz parte da maioria das mulheres que não gosta só com a penetração, sabe. Pode ser o maior vibrador, o mais grosso, mais longo, mas tudo não vai chegar, sabe. Entende isso. Você só vai entender isso se você se masturbar, porque se você não quiser se tocar, não quiser se olhar, não quiser explorar, não tem como você saber o que você gosta, pra você chegar no momento do sexo e falar assim: "Não, meu bem, você não tá entendendo. É aqui que você vai encostar, é aqui que a gente vai fazer". Porque tem que ser assim, né, Ju. Eu acho que empoderamento, feminismo vai pra também assim como as repressões acabam entrando na nos rela no durante uma relação ali íntima, o feminismo também entra nesse sentido de chegar e falar assim: "Não, não, 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 eu também vou gozar essa noite, então a gente vai ter que vir aqui que eu sei que é bom. Eu não tô nem aí se você tem nojo de xereca, se você não sei o quê, eu tô nem aí, porque a gente vai chegar lá, eu vou também chegar lá", sabe. Nossa, sabe o que é muito importante dizer? Que não é tudo que vai funcionar pra todo mundo, né, porque eu lembro de 2 coisas que eu achei que eu era meio esquisita e depois eu cheguei à conclusão de que eu não sou esquisita, eu só sou desse jeito e outras pessoas são do outro jeito. Mas no Height Report, no relatório HIT, ela faz uma pesquisa sobre mulheres que gozam mais que uma vez na mesma relação, né. E pra mim, sempre foi muito sofrido tentar a segunda vez. Eu fico muito sensível e não importa quanto tempo eu espero, é doloroso. E aí eu falei: "Tá", e até eu eu tento chegar no orgasmo na segunda vez sozinha pra ver se é uma coisa minha, ou do meu parceiro. Não, eu já entendi que não rola pra mim. Teve uma vez que rolou e foi legal, mas tipo, não sei, teve esse dia aí e passou, sabe. Então e tem outras mulheres dentro do livro que falam que não, que é normal. Só que tem mulheres dentro do livro que falam que se elas gozam só uma vez, é um dia perdido. Aí eu tipo: "Nossa gente, vocês são, né, meio gozona, eu não sou tão gozona assim, gozadeira". E tem outra coisa que você falou que quando você falou que queria gravar esse episódio sobre o orgasmo, eu falei assim: "Cara, eu tenho 27 anos e eu nunca tive um vibrador". Eu fui e comprei um vibrador online, né, pedi pra entregar aqui, e porque eu queria fazer esse episódio, né, eu falei: "Não, preciso, né, ter essa experiência, porque preciso passar para as minhas ouvintes, né". E foi legal. Não foi a melhor coisa da minha vida. Eu acho que eu coloquei, tipo, uma expectativa muito alta, sabe, tipo: "Nossa, vai ser foda". E aí eu comprei e falei: "Ah, legal", cheguei lá, mas eu também chego sozinha, não preciso de um vibrador, e tá tudo bem, sabe. Às vezes é o vibrador que eu comprei, porque existem diversas formas e etcétera, né. Mas tentei e falei: "Ah, eu ainda prefiro ter relações sexuais com outra pessoa do que com o vibrador". Aí essa minha amiga também comentou que tem outros vibradores que você usa, eles são feitos para você usar durante a relação sexual e que vão estimular o homem e a mulher ao mesmo tempo. Eu fiquei assim: "Meu Deus, eu preciso achar esse Hum. vibrador para comprar". E
E tirar esse tabu. Uma coisa que a gente já comentou aqui no podcast, né, Ju? Que os vibradores, eles vendem no supermercado aqui, né? Uhum. Vibrador feminino e masculino. Então, isso tira um pouco o tabu do vibrador. Eu só fui comprar um vibrador, meu primeiro vibrador também com 20 e tantos, 20, acho que foi 28, 27 também, porque eu fui ao mercado. Eu fui ao mercado comprar. É porque fica na seção, sei lá, de absorventes, aí já tem ali, sei lá, camisinhas e já vem os vibradores. Aí eu fui comprar, eu passei assim, falei, olha, um vibrador, menina. Aí eu peguei, e aí também tem o tabu de passar no caixa. Só que aqui tem aquele caixa eletrônico, né? Que você não precisa encarar uma pessoa, você só passa suas comprinhas e paga e vai embora. Fui naquele caixa e comprei. Mas eu sempre quis comprar um vibrador no Brasil. Eu só não comprava porque eu não queria até um sex shop, sabe? Uhum. Por causa da vergonha de ir até um sex shop ou de. O que é uma grande besteira. Eu sei, gente, uma grande besteira, mas essa é uma coisa que eu nunca consegui quebrar, assim. Já pra comprar camisinha era muito sofrido pra mim, eu morria de vergonha de olhar pra cara da caixa do supermercado, da farmácia. Então precisa quebrar, né, esse tabu. Até às vezes pra comprar online eu tenho medo, sei lá, de alguém ver nos meus históricos, sabe aquelas coisas que você acha que alguém vai cair, vai abrir os históricos da internet, vai ver que você comprou uma coisa num site de. Sabe que eu fiquei com medo? Eu comprei online, né? Eu fiquei com medo de, sei lá, da embalagem mostrar que aquilo era um vibrador e aí a pessoa que veio entregar me julgar, sabe? Tipo, foda-se essa pessoa, sabe? Já pensou se ele tá Exato! embalado em tipo só um jornal, assim, bem o formato de um pênis? Enfim, é um tabu que a gente tem que quebrar, né, amiga? Porque senão a gente não vai explorar as coisas que a gente quer explorar do jeito que a gente quer explorar. Falando em explorar e saber das coisas, só porque assim, eu acho importante a gente só nomear porque assim como você falou assim, nossa, tem 10 tipos de orgasmo e eu não conheço nem 5 direito. Eu acho legal a gente só comentar rapidamente os tipos de orgasmo que existem, mais conhecidos, eu acho, né? Porque eu acho que existem vários outros, mas os mais conhecidos pra gente. Pra gente saber mesmo, né? Então, a gente tem o que a gente já falou aqui, que é o orgasmo clitoriano, né? Que eu acho que, na verdade, a maioria das mulheres chega nesse orgasmo, principalmente quando está se masturbando, né? Uhum. Ai, deixa eu comentar isso, porque isso dá um pouquinho de raiva. Vai. Porque quando eu tava lendo o Hit Report, as mulheres que falam, né, que relatam as experiências sexuais dela, falam assim: ai, eu só consigo chegar ao orgasmo durante a relação sexual quando o meu companheiro está durante a penetração, ao mesmo tempo em que eu estou me masturbando. Uhum. Só que eu não sei se eu chamo isso de se masturbar. Eu acho que isso é sexo também. Se tá tendo penetração e você não tá se masturbando, vocês estão fazendo sexo, sabe? Não sei, isso me deixa muito irritada. Porque, por exemplo, o homem quando tá se masturbando, ele faz exatamente o mesmo movimento que ele está fazendo durante o sexo. Então, por que durante o sexo, quando você tá fazendo o mesmo movimento da masturbação, você tá se masturbando e não está fazendo sexo? Você entendeu? Não, e é muito pior a questão das preliminares, né? Gente, pelo amor de Deus, isso não é preliminares, pra mim é sexo. A partir do momento que vocês estão ali, passou dos beijos um pouco mais quente, já pra mim já é sexo, já. Não, essa foi até uma pergunta que eu fiz pro meu marido na época que eu estava lendo o Hit Report. Falei assim: "A qual que é o momento que vira sexo?", Uhum. sabe? Qual que é o momento que vira sexo? Se você tá pelado com a pessoa, sem pôr a mão em lugar nenhum, só roçando, sem penetração, é sexo? Óbvio. Ou precisa ter a penetração? A gente só nomeia sexo quando tem a penetração, sabe? Por exemplo, o sexo oral, então, não é sexo? Porque não tem Pois é. penetração necessariamente. Sabe? Então a gente também tem que. Mas eu acho que isso aí também é um assunto para um episódio que se chama com o tema sexo, né? Mas enfim, só voltando aqui pra Terra, o orgasmo do clitoriano que é estímulo do clitóris diretamente. Aí o orgasmo vaginal, que é esse que algumas mulheres dizem sentir, conseguem chegar lá apenas com a penetração, né, Ju? Ou com o estímulo da vagina também, acho que não necessariamente a penetração de um pênis, pode ser, sei lá, um vibrador, o dedo, alguma coisa assim, né? E Uhum. aí um outro que uma amiga comentou, essa amiga comentou comigo também, eu fiquei, nossa, não pode ser verdade isso. Que existem mulheres que chegam ao orgasmo fazendo Nossa, exercício eu físico. eu tenho muita vontade de transar quando eu tô fazendo exercício, muita. Eu nunca cheguei no orgasmo, mas eu sinto muito prazer.
Então, tem gente que fala, principalmente quando tá fazendo exercícios abdominais. Sério, eu É. sinto. Eu sentia mais quando eu fazia musculação. Mais exercício de força, assim, do que, tipo, correr, sei lá, sabe? Aham. É, eles falam que o sangue circula muito na região vaginal e isso faz com que algumas mulheres consigam chegar ao orgasmo por causa desse fluxo sanguíneo. Muito interessante, eu nunca nem cheguei à excitação, a ficar excitada enquanto faço exercício, mas achei muito legal isso. Algumas mulheres que têm orgasmo durante o sono, eu já fiquei muito excitada, mas eu nunca chego no orgasmo. Nos sonhos eróticos, o orgasmo é muito triste acordar de um sonho erótico, porque eu, pelo menos, eu nunca chego lá. Eu tenho muito isso, e eu tenho a impressão de que se eu for comparar com o orgasmo clitoriano, ele nunca vai ser tão É. potente assim, né. Mas eu acho que aquilo pode ser considerado um orgasmo sim. É, pode ser, né, Ju? Acho que eu tô subestimando, né. Eu É, acho que eu fico muito na expectativa, mas sim, putz, durante o sono já experienciei. E também o sem toque nas genitais, né, que a gente comentou aqui de você chegar ao orgasmo sem tocar em nada. meu Eu sonho. eu já aconteceu comigo, mas eu era muito novinha, assim, muito, muito, muito novinha, bem adolescente mesmo, que é o que eu falei, que eu nem precisava me encostar muito que já estava lá. Então, não sei se era uma hora que eu não podia pôr a mão lá, não sei o que estava acontecendo, eu sei que eu cheguei. Foi uma vez só e nunca Nossa, nunca mais. passei por isso não, queria. Mas vale a pena, né, tem que ser muito plena, assim, né, da mente Você tem plena. que conhecer todos os Ai, nervos do seu corpo, né. ai, nossa, eu gostaria muito, ia ser muito legal. E para finalizar, eu só queria falar uma coisa sobre o ponto G. Os estudos, a medicina, enfim, dizem que não existe uma comprovação concreta de que o ponto G seria. O ponto G feminino, ele conseguiria fazer com que nós chegássemos ao orgasmo. Ainda existem muitos estudos, enfim. Mas eu achei muito legal o episódio do Ventre Nós sobre orgasmo, em que elas ensinam aonde fica o ponto G, e eu achei muito legal. Eu não sei se você sabe, Ju, onde fica o ponto G? Eu sei, o meu eu sei. Você sabe? Aham. Ai, que legal, eu não sabia, até elas falarem no episódio Como Faz Pra Achar. Elas falaram assim, que dentro da vagina, você vai procurar uma formação uma formação esponjosa, sei lá, uma pele que seja diferente do restante. E essa pele, ela é muito parecida com a textura da pele que você tem ali no céu da boca lá atrás, sabe quando Uhum. você passa a língua e lá atrás você sente uma textura diferente? É mais ou menos essa mesma textura. Elas falaram que é lá, e eu achei muito legal. Sabe que fala aqui que não sabe se realmente é eficaz, não sei o quê, mas eu sinto que me ajuda na lubrificação, muito, quando toca o ponto G. Não é um prazer enorme, mas me ajuda na lubrificação bastante. Quem toma anticoncepcional normalmente tem menos Hum, lubrificação, né, do que uhum. as pessoas que não tomam anticoncepcional. Então, pra mim é um jeito que me ajuda. Não sei se, sei lá, também pode ser psicológico, né, de falar: "Ai, vai ali no ponto G que vai melhorar". Eu acho que faz muito sentido também, Ju. E uma coisa que eu acho, eu ainda estou me descobrindo nesse sentido, mas eu acho que o ponto G pra mim, ele é importante, é só em um momento muito específico, que é quando, por exemplo, eu tô durante o sexo, com penetração, e eu tô, assim, quase no clímax. Aí chega uma hora que eu sinto que o ponto G tá atuando muito mais do que meu clitóris. Tanto que se eu paro de mexer no clitóris, se continuar a penetração, eu vou ter um orgasmo, sabe? Porque aí eu sinto que, tipo, é o ponto G. Ali chegou no ponto G. Mas nunca. Isso tem que ser um momento muito específico do clímax. Hum. Não dá pra ser do começo. Se eu estimular o meu ponto G no começo, não vai. É que nem você falou, não vou ter um prazer enorme a ponto de ter orgasmo. Mas no final, talvez, porque não sei, tô aqui teorizando. Talvez porque a gente falou que fica tudo muito inchado, né? Que as coisas ficam Uhum. muito mais sensíveis quando está no clímax. Acho que chega uma hora que meu ponto G já tá ali, já, sabe? Você fala, olha, daqui pra frente não tem volta, sabe? É. Alguma coisa assim. Parando pra pensar, eu também sinto isso. Tem posições específicas, na verdade, que parece que estimula mais esse ponto, e quando você normalmente, depois de eu já ter gozado uma vez, já tá muito lubrificado, né, porque depois que você goza, lubrifica mais. Quando estimula o ponto G, parece que vai chegar. Parece que vai chegar, mas nunca chega. Uma hora vai chegar.
gente vai para aquele momento notas de rodapé, que é a hora que a gente retoma algumas referências que a gente falou ao longo do episódio e também traz novas referências para você que quer saber mais sobre o seu orgasmo. Tá, eu falei, vamos lá, mais uma vez, o mito da beleza, né? Falei bem rapidamente dele, porque ela fala bastante sobre pornografia, ela é muito anti-pornografia, então entendi bastante sobre a performance das mulheres na cama por conta da pornografia, como isso afeta o nosso próprio prazer. Ela dá uma aulona sobre isso. Falei também do livro Relatório Hit, que é uma pesquisa com dezenas de mulheres sobre o próprio corpo delas, sobre a sexualidade, não sexualidade, né? Sobre as relações sexuais delas. E é muito legal você ver que as mulheres naquela época, acho que foi nos anos 60, 50, não sei, não se falava muito sobre isso, né? Então elas respondiam e elas falavam assim, eu acho que eu sou um ET, ou então, eu acho que eu sou a única pessoa no mundo. E aí 50 respostas iguais às dela. É muito legal ver esse tipo de coisa, né? E eu também mencionei um episódio em específico de uma série na Netflix que chama The Goop Lab. Goop é G-O-O-P, isso, G-O-O-P, e Lab é L-A-B. É com a Gwyneth Paltrow, acho que a série inteira é com ela, não sei, não tenho certeza. Eu só assisti esse episódio. E ela fala sobre orgasmo, sobre vagina, acho que é mais focado em orgasmo e vagina, nem tanto sobre sexo. E elas entrevistam bastante uma mulher que ela é especialista em orgasmo desde os anos 50. É muito interessante, é muito legal. Você lembra de um vídeo da Jujut que ela fala sobre a terapia orgástica que ela tá fazendo? Nossa, eu vou colocar isso de recomendação. É muito legal esse vídeo. Terapia orgástica da Jujut. E aí ela fala, desculpa, só falar rapidinho sobre esse vídeo. Ela fala que ela tá fazendo essa terapia orgástica e a terapeuta dela fala assim, no primeiro orgasmo que você chegar no relacionamento, você faz o que você normalmente faz, né? Geme desse jeito, se contorce desse jeito, porque é o jeito que a gente aprendeu que é bonito. Aí na segunda vez, ela traz o lado mais primitivo, o lado mais animal e ensina ela a chegar no orgasmo do jeito dela, não sei o quê. E aí ela fala que ela fez um barulho que ela nunca tinha feito antes, que ela não sabia que existia dentro dela, que foi muito animal mesmo, assim. Ela chegou no orgasmo e fez um barulho que ela nunca tinha escutado ela fazer. Aí eu fiquei interessada em fazer essa tal de terapia orgástica e vamos ver se é um investimento pro futuro. Eu adorei também quando ela fala que o sexo começa a partir do momento, tipo assim, as preliminares para o sexo começam a partir do momento que o sexo termina. Tipo, uma relação sexual termina, as preliminares pra próxima relação sexual começam, entendeu? Tipo, você tá vivendo, aí você vai lavar a louça, não sei o quê. Eu achei maravilhoso isso muito também. Fofo, nossa, achei muito fofinho. Mas o que eu vou recomendar, então, é o episódio da Netflix, da série Explicando, episódio sobre orgasmo feminino, que, gente, é sério, eu tenho um pouco de vergonha, mas um pouco de orgulho de falar, que eu só fui, enfim, ter orgasmos durante o sexo depois de velha e depois de assistir essa série, porque essa série mostrou pra mim que eu não sou um ET porque eu não tinha orgasmo durante o sexo, mas sim que eu só precisava explorar o meu corpo e tocar os lugares certos. E outra coisa também é o episódio do podcast Ventre Nós, as meninas do Ventre Nós, sobre orgasmo feminino, que elas contam... Elas fizeram muito parecido com o que a gente fez aqui, Ju, que elas trouxeram até as experiências próprias, assim, da primeira vez que elas tiveram orgasmo, enfim... É importante a gente ter esse diálogo, é importante a gente não ter mais tabu, é importante a gente virar e falar assim, não gozei mesmo, sabe? Ou pro cara falar, desculpa, não cheguei lá, mas tá tudo bem, sabe? Ou não tá tudo bem não, quero gozar, vai, fica ali mais um pouquinho, sabe? Então, tem que parar de ser tabu entre nós mulheres, e tabu entre, né, num relacionamento heterossexual tem que também parar de ser tabu com os homens, né? Com nós mulheres falando com os homens, porque a gente merece essa felicidade que é o orgasmo. É uma coisa muito boa, né? Vamos ter um prazerzinho na vida. Cara, Ju, é muito bom pra gente abrir mão. Depois que eu comecei a ter orgasmo, assim, eu falei, não vou mais abrir mão. Isso é muito bom, não posso abrir mão disso. Acho que depois dessa conversa, a gente nunca mais vai ter dúvida se a gente chegou ao orgasmo, não é?
Mas se você conhece alguém que ainda acha normal mulher fingir orgasmo na hora do sexo, então já compartilha esse podcast para essa pessoa parar de passar vergonha. Esse podcast está disponível em várias plataformas: Spotify, iTunes, Google Podcast, Podcast Addict, Castbox e até no YouTube. Então você tem um total de 0 motivos para não compartilhar ele com aquela pessoa que está precisando se informar. Lembrando que a biblioteca está fechada, eu e a Teca estamos cada uma em suas respectivas casas, morrendo de saudade dos nossos encontros semanais, mas conscientes de que esse sacrifício é para um bem maior. E como a gente... não, quero mandar um beijo! Ai, que susto! Que susto, cara! A gente devia ter falado no começo, na verdade. Acho que beijo tem que passar pro começo. Mandar um beijo pra Bia, que fez parte da nossa equipe por meses, fazendo aquelas artes incríveis pro Instagram. E que agora ela tá com outros projetos, ela tá focando nas coisas dela, então ela não vai mais conseguir criar coisa pra gente. Porém, foi um prazer trabalhar com a Bia, uma artista muito talentosa. Entra lá no Instagram dela, Bia Cagliari. Incrível. Tenho certeza que nossos caminhos vão se cruzar mais uma vez. Bia, muito, muito obrigada por fazer parte da nossa equipe. Nossa, sim, ela foi fundamental em diversos motivos. Cara, muito incrível ter essa pessoa com a gente. Enfim, vamos sentir saudades, mas sabemos que ela tá indo para um caminho muito legal. Segue ela, comenta, vou sentir saudades, mas é isso aí. E como a gente só trabalha com fatos, todas as fontes citadas nesse programa estarão na descrição. Para quem quiser estudar mais sobre o assunto, é só dar uma passadinha lá. Muito obrigada por ouvir a gente e tchau! Tchau, tchau! Você ouviu um programa participante da rede Podcast é Delas, uma iniciativa que fornece toda a infraestrutura necessária para mulheres hospedarem e publicarem os seus podcasts. Para fazer parte, entre em contato conosco através do site opodcastadelas.com.br ou através das nossas redes sociais, como @opodcastadelas.